encontro. E começamos sempre com a nossa prece, né? Prece de agradecimento, prece para um pedido também para que a gente possa aprender e aprender tudo que nós vamos tratar nessa noite. Quem gostaria de fazer a nossa prece hoje? Alguém? Você pode fazer, Rogério, por favor? Posso. Em nome de Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai Celeste, que é o nosso Pai Celestial, que é o nosso Pai Santíssimo, que é soberanamente bom e justo, que é misericordioso, que é piedoso, que é imparcial. Eu quero pedir autorização a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade maior, ao plano espiritual, em nosso nome, das irmãs, dos irmãos encarnados desse grupo, as irmãs, das irmãs, dos irmãos desencarnados desse grupo, que vêm participar todas as segundas-feiras à noite para aprender, para compreender tudo aquilo que Jesus Cristo de Nazaré nos deixou e nos fala até hoje. Então eu quero pedir autorização, quero pedir licença para nós iniciarmos o nosso estudo dessa noite e que nós possamos abrir os nossos olhos da alma, abrir os nossos corações, a fim de que nós possamos ter o melhor aproveitamento possível. E que assim seja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que assim seja. Muito bem. Como diz o Rogério, espiritismo e cristianismo são a mesma coisa, né? Às vezes a gente se esquece disso, e é muito importante a gente sempre lembrar disso, que não existe espiritismo sem cristianismo. Vamos lá. Está passando os slides? Tá bem. Bom, então nós daremos a continuidade aqui deste capítulo, né, que trata ainda do cético. Lembrando que, como é que Kardec está abordando isso? Então, ele traz as razões daquele que não acredita e ele coloca as razões contrárias para demonstrar como é que se contrapõe a uma ideia contrária ao espiritismo. Então, é muito bacana essa forma de Kardec nos ensinar, né? Ele começa falando aqui da exigência dos incrédulos. Será que os incrédulos exigem com que nós provemos a existência da doutrina espírita? Quais são os fatos em contraposição à fé, né? Quais são os argumentos do visitante? Primeiro, os incrédulos, eles exigem fatos positivos para acreditar. São de fatos positivos.
Apesar da vontade, eles nada conseguem ver. Eles atribuem a falta de fé como motivo e afirmam se eles devem dar os meios para poderem crer. Então, os incrédulos têm, não, eu preciso ver, eu quero meios para poder acreditar. Né? E o que Kardec traz em contraposição a essas ideias? Primeiro, os espíritos, eles não obedecem a ordens. É preciso esperar a boa vontade deles. Né? Exige-se perseverança e observação espontânea. Quem acreditar que basta tocar a manivela para fazer a máquina andar, engana-se redondamente, né? Como diz Kardec. E ele faz aqui uma analogia com o naturalista. Assim como o cientista espera as manifestações espontâneas do animal, devemos aguardar as dos espíritos. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tudo tem a razão de ser. Nós precisamos lembrar que Cristo, que é o governador do nosso planeta, coordena a Terra há 5 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, né, aproximadamente. E tudo que veio para a Terra teve o seu momento. Todas as manifestações espirituais que vieram aqui sob a coordenação do Cristo, teve o seu momento. Então, a observação ela tem que ser paciente. Os espíritos são inteligências independentes. Eles não se submetem a experimentos forçados. Isso é um fato, tá? Então, isso contrapõe a exigência dos incrédulos. Não adianta os incrédulos exigirem que os espíritos deem prova da sua existência, que nós comprovemos o princípio espiritual por meio de questões materiais. Isso nunca vai acontecer. Então, aqui ele trata aqui dessa exigência dos incrédulos. Depois, ele passa a tratar de um ceticismo endurecido e de uma má disposição na sequência. Então, quando a evidência não convence, qual que é o argumento do visitante? Há quem, mesmo testemunhando fatos, persiste em negá-los. Recusam-se a admitir que se enganaram e explicam fenômenos a seu próprio modo, distorcendo a realidade. A gente vê isso no nosso cotidiano, né? Muitas vezes a pessoa ela dá uma interpretação. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é adepta de uma religião que não é o espiritismo, mas ela tem uma mediunidade de evidência que é um negócio fantástico. Ela sabe que são espíritos, ela acredita que são espíritos, mas ela fala, mas eu não quero estudar isso, eu não quero entender isso. Né? Então, quer dizer, a pessoa, mesmo testemunhando o fato, persiste em negá-los. Né? O que nós sabemos? Essa pessoa vai ter o seu tempo, está tudo certo. Né? Não é o tempo dela ainda de, de acordar para essa realidade. Nós não precisamos forçá-la a isso. Né? Ela tem o livre-arbítrio dela de decidir se efetivamente ela vai continuar negando aqueles fatos. Está tudo certo. De alguma forma, a vida vai levá-la a concluir de uma forma um pouco diferente, no tempo que for adequado a ela. Né? E qual a resposta de Allan Kardec para essas questões? Que ele já vem falando aqui, agora ele volta a essa questão da fé antecipada com a boa-fé, que são coisas diferentes. Né? Os céticos endurecidos perturbam as reuniões sem lucrar nada. Muitos ficariam incomodados se fossem forçados a acreditar. Eles teriam o amor próprio ferido. E aí Kardec diz, isso é importante, a esses, nada. É melhor deixá-los tranquilos e dizerem o que quiserem. Tem momentos que o próprio Kardec nos orienta o seguinte, não entre em discussões, não vale a pena. Você não vai mudar a opinião daquela pessoa naquele momento, né?
Claro que, se houver uma boa fé, e aí ele vai para esse que é o ponto crucial da nossa fala aqui, se houver uma boa fé, se quem deseja observar de boa fé, deve abandonar toda ideia preconcebida. Então, aquela pessoa, ela deve abandonar aquela ideia. Aí sim, aquela pessoa que está de boa fé, claro que nós podemos expor esses fatos a ela, continuar na conversa. Mas um pouco antes, ele falou o quê? Dos céticos endurecidos, né? Que perturbam reuniões sem lucrar nada. Então, a esses nada, é melhor deixá-los tranquilos. Então, aquela pessoa que não está de boa fé, nós também não devemos prosseguir naquela explicação. E ele conclui, né, que quem deseja observar de boa fé deve abandonar a ideia preconcebida e não querer comparar coisas incomparáveis. O que se requer aqui? Paciência infatigável, né? Paciência infatigável. Por quê? Será que precisa ter paciência para entender os fenômenos espíritas, para entender a fundo o que é a doutrina espírita? Será que precisa de paciência, precisa de disciplina, precisa de estudo? O que vocês acham? E por que, Rogério? Por que precisa de tudo isso? A doutrina espírita, segundo Allan Kardec, é muito complexa, é muito ampla. Como todos dizem, ao ler uma obra, tem uma interpretação. Ao lê-la novamente, descobre uma outra interpretação, descobre uma outra coisa. E assim sucessivamente. Então, nós temos que estudar diariamente, sem parar, inclusive fazer anotações, porque quando nós formos ler a mesma obra novamente, nós descobriremos coisas novas, novas ideias. Então, tem que ter paciência, porque não é possível fazer isso num dia, talvez Exato. numa semana, num mês, num ano. Nós vamos gastar nossa encarnação, o resto da nossa encarnação, para conseguir isso. E não vamos conseguir ainda. Então, E pode por concluir, pode isso nós terminar. temos que ter paciência, porque não há tempo hábil nessa encarnação para isso, para tanto. Então, paciência, E estudo, muito isso, estudo. isso aí. E uma coisa que a gente não pode esquecer, Rogério, a gente sempre tem que colocar as coisas sob algumas perspectivas, né? Em que momento que nós estamos? Nós aqui, que eu digo, nós encarnados que já começamos a estudar a doutrina espírita, né? Nós estamos num momento em que nós estamos acordando para uma realidade maior. Até muito pouco tempo atrás, a gente estava delinquindo, a gente estava dormindo, espiritualmente falando. Então, nós estamos agora começando a acordar. E a doutrina espírita, ela é o quê? Nada mais é do que a tradução das leis de Deus. Ela não é um sistema religioso que nasce da terra. Uma ciência, um conjunto de ideias, um conjunto de princípios que fazem a religação da criatura com o Criador por intermédio da explicação de como são as leis de Deus. É fácil entender como são as leis de Deus para quem ainda não começou a acordar? Não, né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui eu vou trazer aqui uma questão que a doutrina espírita ela explica. Se nós dissermos para uma pessoa que não acredita em multiplicidade de existências, né, que a pessoa tem várias existências, se nós dissermos essa frase assim, ó, no mundo há injustiças, isso é real, certo? Mas não há injustiçados.
É fácil entender isso? Não é fácil entender. Como é que a gente vai ter que entender isso? Sob a ótica da reencarnação, Reencarnação. sob a ótica da perfeição das leis divinas. E isto, quando que a gente começa a entender? Quando a gente estuda um pouquinho esses fenômenos, né? O fenômeno da reencarnação, o fenômeno da multiplicidade de existências, para, a partir daí, compreender um princípio dessa natureza, né? Que ele é muito profundo, que ele está na base, aliás, do ateísmo, porque os ateus entendem que se Deus fosse bom, não existiria o mal. Como o mal existe, Deus não existe. Então, mais ou menos o raciocínio que se faz, né? As injustiças não existiriam. E se a gente retirar a reencarnação de toda a doutrina, eles têm razão. Não é verdade? Nós só explicamos a perfeição das leis divinas por intermédio da reencarnação. Só, não existe outra. Então, precisa do quê? Paciência, precisa de disciplina, precisa de estudo. E o cético não tem nada disso. O cético é endurecido, aquela pessoa que Duvida e pronto. exatamente duvida e não tem boa disposição em e não tem boa disposição em aprender. Tá? Então, esse é o cético endurecido e com má disposição também de aprendizado. Tá? E aí Kardec entra num outro aspecto que ele vai analisar aqui, dos preconceitos do observador. Né? O risco da opinião pré-concebida. Agora, eu gostaria que a gente pensasse isso aqui. Isso aqui vale para tudo, tá? Não vale só para a doutrina espírita. Sabe por quê? Porque vocês já perceberam que nós temos mania de emitir opinião sobre tudo? A gente opina sobre tudo. Opina sobre política, sobre direito, sobre futebol, sobre tudo, todos os assuntos. E dificilmente a gente fala, olha, eu não vou opinar sobre isso porque eu não tenho uma opinião formada. Ou eu preciso me instruir um pouco mais sobre isso para poder opinar. A Ana trouxe, né, há algum tempo atrás aqui, e quem não assistiu, assista porque é muito rico, um vídeo em que, dois vídeos, um em que um filósofo, né, Pondé, criticava a doutrina espírita, e um outro filósofo, ele se contrapunha ao Pondé, né? E aí ficou muito claro que o Pondé falou sobre algo que ele não conhecia. Ele emitiu opinião sobre algo que ele não conhecia. E o Cosme Massi, que foi um filósofo que o contrapôs, demonstrou quais eram os preconceitos que ele tinha sobre a doutrina naquelas falas dele. Então, ele usou ideias pré-concebidas para falar sobre algo que ele desconhecia. Então, ele mostrou ali, eu estou trazendo um exemplo porque isso está na internet, isso é objeto do nosso estudo, né? Sem nenhuma crítica aí à pessoa dele, a gente respeita o ponto de vista dele, mas pedagogicamente falando, nós podemos utilizar para atribuir exatamente isso que Kardec está analisando, que é o preconceito do observador. O que é preconceito? Vamos separar essa palavra. O que é preconceito? Uma ideia pré-concebida? Exatamente. Uma ideia pré-concebida àquilo sobre o qual se vai falar, né? Então, eu tenho uma ideia pré-concebida. Nós temos uma ideia pré-concebida sobre tudo. Por quê? Onde nascem essas ideias pré-concebidas? Nascem das nossas histórias de vida.
é muito interessante, e a neurociência hoje comprova, que cada pessoa tem uma interpretação de qualquer coisa diferente de outra. Por exemplo, se duas pessoas olharem para uma parede branca, cada uma vai ter uma interpretação daquela cor branca. A cor branca não é a mesma para mim, como não é a mesma para o Rogério. A minha voz não é a mesma para o Rogério, não é a mesma para a Brenda. A gente ouve, a gente enxerga, a gente pensa de acordo com a nossa história. E quando eu falo de acordo com a nossa história, não é só a nossa história desta encarnação. É a nossa história que está na nossa mente, que é a materialização do nosso espírito. Né? Então, nós usamos todas essas nossas experiências para interpretar as coisas. E aí, claro, na encarnação presente, a depender do tipo de educação que a gente tem, a gente agrega ainda coisas muito positivas, formas de interpretar muito positivas ou negativas, como crenças limitantes, né? Imagina um pai que fala para um filho assim: você não é capaz de fazer isso, você não consegue. Aquele filho vai colocar na cabeça que é uma pessoa incapaz. Da mesma forma, um pai ou uma mãe que fala lá para um filho: olha, você é capaz, você consegue e tal, ele vai ter uma segurança maior nas interpretações que ele vai fazer vida fora. Então, nós temos ideias preconcebidas de tudo. Sobre um assunto, você tem uma ideia preconcebida. Agora, conforme a gente vai amadurecendo, ou estudando, e obtendo um domínio maior sobre as nossas emoções, sobre as palavras que a gente emite, sobre as opiniões que a gente emite, a gente vai percebendo o seguinte: eu só devo opinar sobre aquilo que eu efetivamente sei do que eu estou falando. Né? Por exemplo, trazendo um exemplo aqui para a nossa rotina, né, para o nosso estudo. Outro dia eu estava em uma reunião onde havia alguns pais que estavam discutindo o seguinte: existe uma ideia de se propor que crianças que têm alguma, que são neuroatípicas, né, que têm alguma divergência no seu comportamento, por exemplo, um autista ou uma criança que tem algum outro tipo de transtorno, não estude junto com a criança que não tem. Então, existe essa discussão hoje na sociedade. Cada um emitiu uma opinião. Eu não tenho uma opinião formada. Porque o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar sobre isso. O que os educadores falam? Porque nós temos alguma coisa na nossa doutrina. Será que pode nos orientar que fique bom para as duas partes? Por que esse espírito está colocado naquele meio? Particularmente, se eu fosse emitir uma opinião, eu seria contrário. Porque eu gosto demais que meus filhos convivam com pessoas que são diferentes deles. Para que eles sejam também capacitados para lidar com o diferente, né? E, por um lado, o que tem um transtorno aprende com quem não tem. E o que não tem, aprende com quem tem. Então, é uma troca ali, né? Sim. Mas eu não emiti minha opinião, porque eu não tenho uma opinião formada. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, para, assim, quando nós não conhecemos algo, não emitir uma opinião. Por quê? Porque nós vamos ter um conceito prévio, que é o preconceito de quem está observando, do observador, né? E olha aqui, qual o risco da opinião preconcebida que Kardec enxerga aqui no visitante, né? Existem os que querem ver a seu modo, formaram uma opinião e pretendem explicar tudo por ela. Não aceitam fenômenos contrários ao seu desejo, né? Então, assim, não, é assim e acabou. E não aceita. E a gente vê isso demais, né? A doutrina espírita, ela todo momento está nessa berlinda e fala: não, isso não existe, porque é isso, porque é aquilo e tal. Então, são pessoas que têm esse conceito prévio, que a gente pode chamar de preconceito, do observador, né? E o que Kardec coloca como condição fundamental aqui? Abandonar toda ideia preconcebida. Isso é só para a doutrina espírita?
Não. Quando a gente quer formar uma opinião sobre determinado assunto, nós precisamos abandonar as nossas ideias preconcebidas. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Isso exige um certo nível de maturidade, um certo querer, vontade, né? Porque a gente tem que ter a humildade de dizer, olha, as ideias que eu tenho até aqui talvez não sirvam para explicar isso. Então vamos lá, vamos olhar para isso, né? E aí ele fala, Kardec traz, aguardar, seguir, observar com paciência infatigável, né? A observação paciente, ela é favorável, prova que a convicção não foi formada levianamente. Dispõe de vós de tal paciência? É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Nós dispomos dessa paciência? Não, e direis, por falta de tempo. Então não vos ocupeis, não faleis mais nisso, pois ninguém a tal vos obriga. Ou seja, quando a pessoa diz o seguinte, eu não tenho tempo de entender isso. Então, muda de assunto, né? Não dá para falar sobre isso. A ideia central que Kardec traz aqui é o despojamento de sistemas prévios, né? A paciência como virtude científica e espiritual. A escolha é livre. Ninguém é obrigado a estudar. Ninguém é obrigado a estudar e a compreender a doutrina espírita, né? Por quê? Porque um dia todo mundo vai ter que fazer isso. Mas por obrigação, quem vai obrigar? Deus não obriga ninguém a nada. Deus não é impositivo, né? A questão da liberdade de escolha que Deus nos deu é exatamente para que nós possamos fazer aquilo que a gente quer fazer quando nos aprouver. Então, pode ser nessa encarnação, pode ser no plano espiritual, pode ser em outra. Então, todo mundo um dia vai ter que estudar essa doutrina, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas você lida muito com esse assunto e tal. Falei, tô ganhando tempo, você ainda vai lidar, né? Então, assim, você também vai ter que lidar no futuro, todos teremos que lidar. Então, é isso. Então, é o risco da opinião preconcebida, dos nossos preconceitos, e que nós podemos ampliar e entender para muitos, muitos outros assuntos, tá? Vamos cuidar com o tipo de opinião que a gente manifesta quando a gente não tem plena convicção sobre aquele assunto. Não é feio dizer, eu não tenho opinião formada sobre esse assunto. Mas é muito feio você falar sobre o que você não conhece, não é verdade? Fica estranho, fica esquisito, passa uma má impressão para as pessoas, tá? Vamos lá. A vontade dos espíritos em convencer. Então, agora, Kardec nos convida a olhar as perspectivas humanas em contraposição às perspectivas divinas. Os espíritos deveriam desejar fazer prosélitos. O que são prosélitos? Quem lembra? O proselitismo. Seguidores? Seguidores, isso. Então, os espíritos deveriam desejar fazer seguidores. Por que eles não se prestam a convencer pessoas influentes? A opinião dessas pessoas teria o quê? Grande alcance social. O que será, né? E Kardec responde. Primeiro, os espíritos julgam quando devem ou não fornecer provas. Será que nós estamos num momento em que a espiritualidade está aberta a trazer provas materiais da existência do espírito? O que vocês acham? Em que momento na história isso aconteceu? Já aconteceu? Acontece hoje, aconteceu no passado, vai acontecer no futuro? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que foi lá no início da doutrina espírita, segundo Allan Kardec,
Hoje não há mais necessidade dos espíritos ficarem dando provas para nós. Eles já deram no passado. Eu acho que não há necessidade mais. Será que foi só no início da doutrina? Não, ao longo dos tempos, né? Por exemplo, vamos mais lá para trás, vamos buscar mais para trás ainda. Tem um exemplo bem bacana. Que antecede o próprio Cristo. As leis mosaicas, na época de... Ai, meu Deus. Está no caminho, Rogério. Me fugiu a palavra, eu não estou conseguindo falar a palavra. Moisés. Na época de Moisés. Na época de Moisés. Tudo Na bem. época de Moisés, O que acontecia na época de Moisés? ele recebia comunicações diretamente de Deus. Ele recebia diretamente de Deus. Como é que, qual é a história dos 10 mandamentos? Alguém se lembra, recorda? Os 10 mandamentos foram ditados por Deus, não foram? Ditados, falados, Sinai. ditados. A Marlice falou ali, né, Marlice? Monte Sinai, não foi? E de que forma que vieram ali? O que conta a história bíblica? O que está lá? Vocês já assistiram um filme sobre Moisés? Assistam. É muito interessante. Por quê? Porque é uma época em que os fenômenos materiais, eles aconteciam de forma muito intensa, né? Quais fenômenos materiais eram esses? Então, vamos só relembrar rapidamente. Teve aquela chama na sarça, não teve? Exato. Chama Então, na sarça. tinha os fenômenos mediúnicos ali, né? Em que Moisés esteve envolvido para que os 10 mandamentos fossem trazidos, fossem grafados ali, né? Numa tábua, naquela época. E o que Moisés estava fazendo? Coube a Moisés tirar que povo de onde? Libertar quem de quem? A gente consegue lembrar disso? Os hebreus Libertado por Deus. do Egito? Exato. Então, assim, ele liberta, né, aquele povo do jugo do Egito, e eles vão caminhando pelo deserto durante muitos anos, e muitos fenômenos materiais acontecem ali. Né? Nos filmes são muito bacanas ver os fenômenos materiais. E eu não vou falar sobre quais, para instigá-los. É só jogar no YouTube, filme sobre Moisés, gratuito. É super bacana ver aquela fenomenologia toda. Mas veja, aquilo aconteceu 1.500 anos antes de Jesus, mais ou menos, 1.400 e poucos anos antes. Depois veio o Cristo. O Cristo, ele dá provas, né, das leis divinas por intermédio do que se entendiam como milagres, mas que a doutrina espírita, depois, agora, né, atualmente, 1.800 anos depois, explica como aconteceu, né, que não são milagres. O espírito que tem uma elevação moral, ele tem uma dominância sobre a matéria. O perfeito, então, que era o Cristo, ele domina a matéria totalmente, né? Então, tudo que Jesus fez decorreu da elevação moral dele, da pureza que ele já tinha atingido. Então, o que nós podemos aqui... por que Kardec fala? Os espíritos julgam quando devem ou não fornecer provas. Por quê? Porque naquele momento era necessário. Naquele momento era necessário, porque as pessoas não tinham condição de entender como é que funcionavam as leis espirituais, como é que Deus agia na vida das pessoas. E mais à frente, como o Rogério colocou, depois, no início da doutrina espírita,
até como forma de chamar a atenção das pessoas que vieram estudar com seriedade a doutrina, existia o quê? Os fenômenos materiais. Né? Então, naquele momento, era importante que o espírito se manifestasse daquela forma. Hoje, precisa, depois de milhares de livros psicografados, depois das obras de Allan Kardec terem se estabelecido, especialmente no Brasil, né, no mundo, mas especialmente no Brasil, da forma pela qual ela hoje está solidificada, os espíritos precisam vir e trazer provas do que eles estão ensinando? Não. Não precisa. Então, por exemplo, Não, porque nós não somos céticos. Exato. Por isso que está acabando no mundo algum tipo de mediunidade, de magnetismo, por exemplo. Né? Existe uma, uma médium que ela materializa elementos, tá? No interior de São Paulo e uma na Europa. São as duas únicas encarnadas, tá? Mas a espiritualidade já dá sinais de que depois dessas desencarnações, esse tipo de mediunidade, por hora, não volta para a Terra. Porque não precisa mais disso, né? O que nós precisamos agora? Nós precisamos de uma melhora moral. A gente precisa entender doutrina espírita, primeiro, para depois a gente fazer o quê? Vivenciar doutrina espírita. Quando eu falo doutrina espírita, eu estou falando cristianismo, né? Essa do interior de São Paulo é de Inhandeara? Não, é de uma Não. cidade que se chama Votuporanga. Ah, de Votuporanga. Eu morei lá. Morei em Votuporanga, Votuporanga. Aham. isso. Eu Antes de ir pro fui, sul. por curiosidade, eu fui conhecer o trabalho dela. É fantástico. Ela efetivamente faz aquilo que está na internet Porque mesmo. tem uma que tinha de Votuporanga, não é de Inhandeara, eu estou me confundindo. De Votuporanga, que nos anos 70, 80, ela fazia, assim, milagres, já é uma senhora. E ela fazia, assim, fantástico. Tava que a pessoa vinha no algodão, Isso, saía exatamente. no algodão. Só que Provavelmente seja depois ela mesmo. começou a cobrar. E aí ela perdeu o dom. Então vem ônibus de fora, 8, 10 ônibus, e as pessoas ficam encantadas. Só que nós que somos de lá, sabemos e não. Então aí as pessoas que trabalham para ela saem e conta que ela manda pôr as coisas no algodão, ela que põe não é uma coisa materializado, porque ela perdeu o dom, porque ela começou a cobrar. Cobrar. Eu não sei se nós estamos falando da mesma pessoa, mas Aham, para fins pedagógicos, eu fui conhecer uma dessas médiums, aham. e de fato é uma mediunidade diferenciada, que hoje, na atualidade, ela só tem duas no mundo, né, e não vai mais acontecer esse tipo de mediunidade. Outra forma de mediunidade que também está acabando é a mediunidade, é o médium inconsciente. Antigamente era muito comum, médium inconsciente. O espírito fazia dele o que queria, né? Hoje, com os estudos, com a educação da mediunidade, do fenômeno medianímico, as pessoas perceberam que quem tem o controle do fenômeno é o médium, não é o espírito. Então, isso também está deixando de existir e acontecer. Tá bem? Muito bem, então nós temos, Kardec chama a atenção para uma perspectiva ampla. Tempo e distância são diferentes para eles, né? São diferentes. Tempo e distância são muito diferentes para os espíritos. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, ao passo que a nossa vida é circunscrita pela matéria, limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos. Então, o que nos parece importante pode ser futilidade aos olhos dos espíritos, e vice-versa. Para nós tem coisa que pode não ter importância nenhuma, e para eles tem. Né? Então, a conveniência maior dos espíritos transcende a influência humana imediata. Eles têm a questão da sabedoria divina e visão de conjunto, que nós temos essa visão bastante limitada em função
do efeito que a matéria tem sobre o nosso espírito. Em A Gênese, Kardec nos explica que a Terra é um dos mundos mais materiais que existe. E essa questão desse materialismo, que está de acordo com a nossa evolução, é disso que nós precisamos hoje, tá bem? Então, nós não estamos no lugar errado, na turma errada, na classe errada, não, está tudo certinho. Nós precisamos estar aqui, neste momento, e sofrendo a influência da matéria da forma pela qual nós sofremos. Está tudo certo, não tem erro nisso. Só que isso acaba com que a nossa mente esteja um pouco mais circunscrita, não tenha essa visão que os espíritos desencarnados mais evoluídos têm, né? Vamos lembrar, não é porque um espírito desencarnou, perdeu o corpo, que ele sabe tudo. A gente tem, eu convivo com pessoas que acham que todo espírito sabe tudo. Ele continua sabendo o que ele sabia antes de desencarnar. Claro que a mente dele se expande um pouquinho, desde que ele tenha o quê? Boa vontade, vontade de aprender, vontade de se melhorar, que ele esteja sintonizado com ideias do bem, né? Então, desde que tudo isso seja um conjunto, claro que ele vai ter um acesso maior à realidade maior. Né? Enquanto nós não, estamos um pouco mais limitados. Por isso que o que nós temos é de uma riqueza, as obras, os livros que nós temos, e nós não damos valor, né? Às vezes a gente pega um livro, eu poderia citar aqui vários autores espirituais e materiais, são maravilhosos, é uma riqueza, é uma fonte de conhecimento maravilhoso, que você lê, parece que tua mente se expande. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Não é verdade? Então, são conhecimentos que abrem a nossa cabeça, que abrem a perspectiva do nosso olhar, tá bem? Então, aqui Kardec contrapõe essa perspectiva humana em relação à perspectiva divina, que os espíritos, eles não têm essa necessidade de convencer ninguém. Isso é importante. Por quê? Uma coisa que nós sempre temos que ter em vista quando a gente quiser impor alguma coisa a alguém. Deus, ele é expositivo ou impositivo? Expositivo. A doutrina espírita, ela é expositiva ou impositiva? Expositiva. E por que nós somos impositivos? Egoísmo, orgulho, vaidade. E síndrome de Deus. Nós não temos síndrome de Deus? Por que todo mundo pensa igual a gente, faça igual a gente, né? Vote para o mesmo partido que a gente, torça para o mesmo time que a gente. Nós temos síndrome de Deus. E Deus não é assim. Curioso isso, né? Deus não é impositivo, mas nós, na maioria das vezes, somos. Ou com os nossos filhos, ou com as pessoas a quem amamos, né? Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que, em alguns momentos, dar ordens aos nossos filhos. Claro que sim. Porque até determinada idade, nós estamos conduzindo os destinos deles, né? Mas como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Com autoridade, que é a autoridade legítima, né? Que Deus dá aos cuidadores em geral, sejam pais, mães, tios, avós, aos cuidadores, aos educadores em geral. É uma legitimidade educacional, é uma legitimidade orientadora. Então a gente faz isso como? Com amor, com respeito, com autoridade, que é diferente de autoritarismo, né? É bem diferente. Então, isso é expor uma forma de educar e não impor uma forma de ser. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos trazer as características das leis divinas para as nossas atitudes.
Se a lei divina ela é expositiva, nós também devemos ser expositivos e não impositivos. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente impõe às pessoas, porque nós fazemos muito isso. Nós somos muito impositivos, né? E quanto mais próxima de nós a pessoa, maiores são as imposições. O que fica aqui para nossa reflexão, né? Outra contraposição que Kardec nos convida a analisar aqui: os critérios espirituais em contraposição aos critérios humanos, né? Qual que é a tarefa do observador? Elevar-se pelo pensamento acima do horizonte material e moral. Não são os espíritos que devem descer ao nosso nível, mas somos nós que devemos subir até eles. Os espíritos afastam-se de observadores orgulhosos e hostis. Eu gosto muito de uma história de uma das maiores médiums que o Brasil já teve, que se chama Ivone do Amaral Pereira. Vocês já ouviram falar a respeito? Pesquisem sobre a obra dela. Belíssima. Uma pessoa que sofreu muito. E ela conta, né, na biografia dela, que ela teve uma vinculação muito grande com o suicídio nas suas experiências passadas. E a espiritualidade deu a ela a oportunidade de, em vez de vir com o seu perispírito lesionado, em razão do suicídio, trabalhar através da mediunidade em favor do próximo. Então, veja, houve uma concessão a ela, né? Em função de tudo o que ela havia feito, das decisões equivocadas que ela havia tomado no passado, ela poderia ter vindo com seu perispírito lesionado. Poderia passar a vida com inúmeras dificuldades, né? Mas houve a possibilidade dela fazer diferente. Em vez de ela ter essa lesão perispiritual, ela trabalhar a mediunidade dela em favor do próximo, em favor dos espíritos sofredores. Ivone assume esse compromisso no plano espiritual, vem para a Terra, sofre muito, né? E a história dela é uma história de vida que é muito inspiradora. E num determinado momento que ela está desenvolvendo a mediunidade dela, e ela coloca, né, que ela já tem ali um contato com o mentor espiritual dela, ela coloca que ela tinha, para o mentor espiritual, que ela tinha uma pretensão de trabalhar com os espíritos elevados. Ela tinha um sonho, ela entendia isso como um desejo grandioso. Ela falou, eu quero trabalhar com os espíritos elevados. O que vocês acham que o mentor espiritual dela falou? Vamos lá. Vamos lá. Como mentor espiritual dela, Rogério, o que você diria para ela? Vamos lá. Mãos à obra. Vamos trabalhar. Eu acho que não. Eu acho que se ela já passou tantas encarnações pelo suicídio, eu acho que ela tinha que primeiro elevar o próprio espírito. Perfeito. E se ela Perfeito. tivesse, e se ela tivesse genuinamente se arrependido e tivesse a real intenção, com autenticidade, com sinceridade, com verdade, será que ela não mereceria isso? Então, agora vamos juntar o que o Rogério falou com o que a Valéria falou. Então, Pode falar, só Valéria. mais um palpite. Eu Ótimo. acho que para ela ter vindo com mediunidade, esse arrependimento foi feito no plano espiritual. Foi dada essa chance para ela.
E eu acho que a elevação dela é justamente o trabalho que ela teve com os espíritos suicidas. Eu acho que até para ela entender o mal que ela fazia a ela mesma. Perfeito. Então, assim, o que que aconteceu na realidade da Dona Ivone Pereira do Amaral? O mentor espiritual dela, de nome Camilo, falou: bom, se você tem essa vontade, então a vida vai te propor alguns desafios. Se você passar, a depender da forma pela qual você passar por esses desafios, você poderá trabalhar com espíritos superiores. E os desafios vieram. E ela passou cada situação, que aqui eu não vou contar, porque não dá tempo, e é legal vocês pesquisarem, conhecerem da vida dela. E ela passou e tirou honra ao mérito naquelas situações. Mas ela diz que a mais difícil que ela teve que passar desses desafios foi o perdão. Mas ela conseguiu. E a partir do momento que ela conseguiu ultrapassar todos esses desafios, ela passa então a trabalhar com esses espíritos superiores. Olha o que Kardec nos diz aqui, ó. Elevar-se pelo pensamento acima do horizonte material e material e moral. Não são os espíritos que devem descer ao nosso nível, mas somos nós que temos que subir até eles. Os espíritos afastam-se de observadores orgulhosos e hostis. Preferem os assíduos e conscienciosos. Para estes, multiplicam as fontes de luz. Multiplicaram as fontes de luz para Dona Ivone. Não pedimos fé antecipada, mas boa fé, honestidade intelectual genuína. O que ela fez, então? Ela elevou-se até esses espíritos, através do sofrimento, da renúncia, através das provas dificílimas que foram colocadas na vida dela, e ela venceu estas provas com amor, com resignação, com fé, sem ofender, sem maltratar, sem maldizer a Deus, a sorte. Né? Então, o que ela fez? Ela se elevou. Então, nós podemos ter essa pretensão de nos elevar até os espíritos mais elevados? Claro, devemos. Nós devemos. Né? E aí é um caminho, é um caminho. Só que nós devemos estar preparados também, porque quando a gente pede esse tipo de coisa, não vem muita facilidade. Né, Rogério? Tem as provas primeiro. Exatamente. Aí eles vão querer saber, não, nós queremos saber o seguinte: você está pronto para trabalhar com a gente? Aguenta a borrachada? Vamos ver. Né? Nós precisamos lembrar, com exceção de João, que cuidou da mãe de Jesus, de Maria, até o final da experiência reencarnatória dela, todos os demais apóstolos tiveram mortes altamente dolorosas. Né? Então, quando a gente fala assim, não, eu quero servir ao Cristo, eu quero trabalhar na obra do Cristo, nós não podemos esperar muita facilidade. As coisas não vão ser fáceis. Mas nós podemos esperar o quê? Muita satisfação interna, quando a gente conseguir. A recompensa é muito grande. Né? O caminho, talvez, não seja repleto de facilidades, mas a recompensa e as ferramentas que nós vamos adquirindo para lidar com essas dificuldades são muito compensadoras. A gente vai se capacitando para lidar com problemas que antes a gente achava que não tinha a menor condição. Então, a elevação moral, a elevação do pensamento, é um requisito para a compreensão do fenômeno espírita. Né? A humildade intelectual. E os espíritos, eles recompensam a sinceridade e repelem a fatuidade. Continuando, podem
interromper, comentar, fiquem à vontade, tá? Nós vamos tratar agora da origem das ideias modernas. Seria aqui a ideia da revelação espontânea ou crença pré-concebida. Qual é o argumento do visitante? As ideias espíritas seriam fruto de uma revelação espontânea ou de crença prévia na existência dos espíritos. Se for o segundo caso, a imaginação teria desempenhado um papel decisivo. Então, o que ele fala aqui? Ele chama o fenômeno, ele liga o fenômeno ao processo de imaginação, de uma crença que já existisse, ou ele coloca em xeque se seria fruto de uma revelação espontânea, né? E Kardec fala da marcha dos fatos, da cronologia exata. Então, primeiro, o que surgiu? Se surgiram os fenômenos espontâneos, surgiram ruídos, pancadas, movimentos de objetos, né? Aqui nós estamos falando dos fenômenos na origem da codificação da doutrina, né? Na metade do século XIX, 1850, ali para frente. Né? Então, a primeira hipótese, fluido magnético ou causa material desconhecida. Então, neste momento, a doutrina chamou a atenção de alguns observadores, né? E aí, o que foi observado? O caráter intencional e inteligente dos fenômenos. Então, Kardec, num primeiro momento, desconfiou, falou, negócio de mesa girante, de batida, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, né? Até que ele foi convidado por pessoas nas quais ele confiava, pessoas de bom senso, que disseram para ele, olha, tem algo a mais aí, vamos estudar? E aí, a partir do momento que Kardec percebeu que aqueles fenômenos formavam frases e exprimiam ideias, ele entendeu que, embora fossem fenômenos materiais, por trás deles existia um princípio Inteligente. Exato. Então, qual foi a conclusão lógica? Se todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Tá? Se o efeito é inteligente, ele tem uma causa inteligente. Então, a experiência demonstrou independência dessa inteligência, não era reflexo das pessoas presentes. Era uma inteligência que transcendia o conhecimento, a inteligência daquelas pessoas que estavam presentes. Né? A ideia dos espíritos, ela não pré-existia, nem mesmo lhe foi consecutiva. Uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos espíritos mesmos. Tá? E a ideia central, o espiritismo nasceu do quê? Da observação, não da imaginação. E o percurso experimental do materialismo à causa espiritual. Ele é ciência e não dogma. Então, claro, no princípio, o que chamou a atenção dos estudiosos foram os fenômenos materiais. Depois que eles entenderam que aqueles fenômenos materiais não eram autoproduzidos, produzidos pelas pessoas que ali estavam, né, ou por charlatães, Kardec começou a entender o seguinte: estes fenômenos contêm por trás deles uma inteligência. Foi aí que Kardec começa a estudar, né, esses fenômenos. E com o tempo eles deixam de existir, porque daí Kardec vai para outras formas de mediunidade, né, que nós já estudamos, nós podemos estudar também em outros momentos. Então, essa é a origem das ideias modernas. Depois, mais à frente, Kardec continua ali, trabalhando o argumento do visitante,
em relação à natureza dos espíritos e o perispírito, né? As almas humanas e o invólucro semimaterial. E a colocação é: quem são os espíritos? São seres à parte, estranhos à humanidade? A humanidade são maus? São bons? Né? Então vamos imaginar o seguinte: nós estamos estudando essa questão de quem são os espíritos à luz da encarnação aqui na Terra, né? E como é que vocês acham que Kardec responde a essas perguntas? O que Kardec fala para essa pessoa que não acredita? Quem são os espíritos? O que vocês acham? Se vocês fossem Kardec. Se alguém chegar e perguntar para vocês, quem são os espíritos? Como é que vocês responderiam? Eu responderia que os espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes, e estão evoluindo intelectualmente e moralmente ao passar do tempo. Esses são os espíritos. Perfeito. Você trouxe algumas características dos espíritos, mas você ainda não explicou quem eles são. A pessoa tem dúvida. Quem pode nos ajudar? Eu diria que espíritos são todos nós. Todos somos espíritos. Certo. Perfeito, somos todos espíritos. Mas como é que você explica isso para uma pessoa que não acredita numa manifestação espiritual, que não veio de nós? Como é que você explica quem são os espíritos que não somos nós que temos um corpo? São espíritos estudiosos que vêm para nos auxiliar, nos proteger. Mas quem são eles, Marlis? O cético continua com dúvida. Quem Espíritos são bons. eles? Espíritos benevolentes. Aí são características deles. Então nós podemos dizer que Característica eles são seres... deles são trabalhadores, são evoluídos e vêm para nos auxiliar na evolução. Perfeito. Talvez Tranquilo. precise de manifestação física para as pessoas acreditarem ainda. Futuramente vai desaparecer, mas por enquanto, às vezes, tem alguma manifestação que as pessoas precisam crer. E eles são seres à parte? Estranhos à Não. humanidade? Como é que são? Eles são parte integrante. Parte integrante, eles não são seres à parte. E por que são parte integrantes da humanidade? Olha, porque... Vai, Marlis, fala você. Não, é uma falange de espíritos superiores, adiantados, que vem para auxiliar a população na Terra, no planeta de prova e expiação, vamos assim dizer. E vem de onde? Eles Daqui vêm mesmo, da das esferas espiritualidade. espirituais. Eles só não estão encarnados mais. Das mas estão colônias, aqui. das esferas espirituais, geralmente das colônias espirituais, eles saem em caravanas, né, para vir nos auxiliar. Eles E às estão vezes a aqui gente nem conosco percebe agora, que estão ao nosso nesse lado. fundo. A gente tem que ficar mais atento, porque às vezes nós não percebemos eles do nosso lado. Tá bem, muito bem. Posso falar uma definição que eu escutei recentemente numa conversa? Claro, Juliana, por favor. Escutei que os espíritos ou são anjos ou são demônios. Só isso. E eles vêm de onde? Não, essa é uma concepção, assim, é uma pessoa que é evangélica que me deu essa resposta. A gente fala de espiritismo, né? A gente fala de espíritos, na verdade. Então vamos lembrar o seguinte, nós estamos conversando com uma pessoa que não acredita em espírito. O cético, ele é essencialmente uma pessoa que não acredita. Então, vamos ver. Oi, Brenda, pode falar. Eu arriscaria começar que os espíritos foram pessoas que viveram, tiveram corpos, e quando esses corpos acabaram se degradando, acabando, eles se desligaram. E nisso sobrou o invólucro, que é o perispírito,
E esse perispírito, quando ele pode se materializar, ele pode se tornar tangível e ele pode se tornar visível. Então, eu explicaria o espírito assim. Tá. Então, assim, ó, Kardec, obrigado a todos pela colaboração. Então, o que Kardec ele fala, né? Lembrando o seguinte, ele precisa explicar para essa pessoa de uma forma que ele entenda. Então, ele usa essa expressão aqui, ó. Espíritos são almas daqueles que já viveram na Terra, Na Terra. onde Onde deixaram. deixaram o carro, que a Brenda acabou de falar. Isso, simples, né? Então, assim, são pessoas que viveram na Terra, deixaram o corpo aqui e voltaram para o plano espiritual. Então, Kardec, para este sétimo, quando ele precisou explicar, ele daria esta resposta. Ele nos orienta a dar esta resposta. Por quê? Porque daí, voltando aqui, ó, são seres à parte estranha à humanidade? Não. Viveram aqui, né? Estiveram aqui. Aquilo que foi dito aqui, nós sabemos que nós somos espíritos, mas é que isso já requer um grauzinho a mais de conhecimento. Nós sabemos que nós somos espíritos que temos um corpo, nós não somos um corpo que tem um espírito, né? E Kardec, então, para que a pessoa possa entender, ele fala isso. São almas daqueles que já viveram na Terra onde deixaram o corpo. Possuem todos os graus de bondade e de maldade, de saber e de ignorância. E aí entra isso que a Juliana colocou. Às vezes são bons e às vezes são muito ruins. Esses muito ruins, ao longo da história, foi atribuído nomes de demônios, Eita, demônio, diabo, Lúcifer, Satanás. Isso. Nada mais são do que espíritos que viveram na Terra, que ainda têm dentro de si uma maldade muito grande, e no plano espiritual exteriorizam e vêm praticar essa maldade aqui junto de nós, né? E que, para a doutrina espírita, são o quê? São espíritos que devem ser expulsos? Não. São irmãos nossos em processo evolutivo, que precisam ser acolhidos, que precisam ser orientados com amor, com Esclarecidos, né? respeito, esclarecidos, né? Então, nós não temos esta denominação de que atribui a essas criaturas um mal eterno. Um dia ele será bom. Um dia ele será um espírito perfeito. Um dia ele será um Cristo. Porque Jesus disse: é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas se perca, e nenhuma delas se perderá. Né? Ou seja, ninguém, todos nós, o fenômeno espiritual, a partir do momento que ele é criado, ele está fadado à perfeição. Vai passar por vários reinos, até chegar ao reino nominal, depois a angelitude, mas ele vai chegar à perfeição. Todos nós chegaremos. Alguns mais rápidos, outros um pouco de forma mais demorada, mas todos nós lá chegaremos. Né? Então, Kardec explica desta forma. E tem os espíritos que deixaram o corpo aqui, que são bons, e tem os espíritos que deixaram o corpo aqui, que são maus, né? E podemos reconhecer parentes e amigos desencarnados, tá? E aí, ele fala do perispírito, né? Novamente, nesse capítulo, ele já em outro momento falou também do perispírito, que é um invólucro vaporoso, diáfano, semimaterial. Então, ele faz uma analogia. Assim como o fruto despojado da casca conserva o perisperma, o espírito abandona o corpo, mas conserva o perispírito. Tá? Então, por quê? Porque o perispírito é o que nos dá a possibilidade de nos conectarmos àquele mundo para onde nós precisamos ir. Então, quando a gente precisa vir para a Terra, reencarnar, o nosso perispírito vai ter elementos que vai permitir com que o espírito, que é uma energia, se ligue às células da mãe, do pai, que
que as células que compõem o nosso corpo, elas façam a aderência ao perispírito. Se fosse direto no espírito, não ia dar, porque o espírito é uma energia. Então, ele precisa de um invólucro, né, para ele se manifestar naquele mundo para onde ele está indo. Por isso que o perispírito também, ele é denominado modelo organizador biológico. Ele é a forma do nosso corpo. É o nosso perispírito. E ele segue com o nosso espírito quando nós desencarnamos. A desagregação da vida do nosso corpo, né? Há uma desagregação do espírito, do perispírito, do corpo. Então, se rompeu essa ligação, há aqui a desencarnação, que é a morte do corpo físico, que vai servir a outros propósitos. E o espírito e o perispírito seguem juntos. Então, é assim que Kardec explica esta ligação. E ele é o meio, ele pode tornar-se visível ou tangível em certas condições. Tá? Ele explica algumas aparições. Ele é o meio para a produção dos fenômenos de manifestação. E nesse momento que Kardec trata da natureza dos espíritos e o perispírito, ele traz essa ideia central aqui, que espíritos são almas humanas em evolução. E o perispírito é o laço entre o espírito e a matéria. É a continuidade da vida no além-túmulo. Ok até aqui? Alguma observação, alguma dúvida? Não? Bem, então antes de nós partirmos para as nossas perguntas, só como forma de nós revisitarmos aqui algumas questões da nossa aula, leia para nós, Rogério, por favor, a síntese, primeira síntese da nossa aula de hoje. Pilares estudados na aula de hoje. Observação paciente. Exigência dos incrédulos. Mas espíritos não obedecem ordens. Requer perseverança. Boa fé. Isso, vamos um por um aqui, Rogério. Então, nós vimos isso, né? Os espíritos não estão aqui para observar a ordem, eles requerem o quê? Perseverança. Perseverança, disciplina, estudo, né? Paciência. Isso. Quem pode ler o segundo aspecto? Marlis. Desculpa, Marlis. Imagine. Carol, lê o terceiro, por favor, Carol. Observação da exigência? O segundo aspecto. A frase de baixo que o Rogério leu. O aspecto Não sei se eu tô certo. Aonde vocês estão? A Carol sabe qual é? Porque daí a gente inverte. Isso, Carol. Lê, Carol, então, por favor. A Carol lê e depois... Leio sim. É o segundo ali. Isso. Boa fé é honestidade honestidade intelectual. Fé antecipada, não é desejada. Perfeito. Então, aqui ele trata do quê? Dos conceitos prévios, né? A pessoa tem que ter uma honestidade intelectual para visitar alguns conceitos que ela não conhece. Nós estamos falando de doutrina espírita, então a pessoa tem que estar o quê? Aberta a compreender o que a doutrina espírita está tentando explicar. Se ela vier com ideias pré-concebidas ou aquelas, não, é assim e eu não aceito, não adianta. Tem que deixá-la à própria sorte. Tá bom? Sim. Agora, Marlis, o próximo, por gentileza. Abandono de preconceitos, humildade intelectual. Isso. É o que a gente falou, né? Uhum. Abandonar esses preconceitos e ter humildade intelectual. Na verdade, a humildade é em todos os aspectos para a gente crescer. Porque se nós não tivermos, que nem você falou, a humildade de aprender, se eu sei tudo, não sei o que eu estou fazendo aqui, a gente então está
Está precisando voltar lá no zero, porque Exato. não tem a qualidade principal, que é a modéstia. Mas a gente tem que procurar ter a humildade, assim, em todos os setores, num trabalho do bem, sabe? Ai, pisou no meu pé, não, não pisou, sabe? Assim, a gente tem que procurar ser, vamos assim dizer, orar e vigiar em todos os aspectos. Nós somos arrogantes por natureza. Nós somos arrogantes por natureza. O ser humano, né? Eu digo, o ser humano é arrogante. Ele acha, às vezes, que ele sabe tudo, de tudo e tudo mais. Por exemplo, no sábado que vem, nós vamos ter um curso lá no nosso lar sobre recepção e acolhimento. Eu ouvi de muitas pessoas assim, eu não preciso fazer esse curso, porque eu já sei receber e acolher. Precisa fazer, sim. Quantos dias vão ser esse curso, Não é? Oswaldo? São só 2 sábados, sábado que vem e depois no próximo sábado das 8 ao meio-dia. Depois eu vou colocar o link de inscrição aqui. Isso, sabe por quê? Rogério já É fez bom o a gente dele. fazer para aprender lá em Claro. Costa Rica, no Dom Tomé, todos os cursos eles colocavam a gente, incentivavam para fazer, porque uma hora precisa. Eu sou do Claro. passe de quarta-feira, mas uma hora precisa, você tem que ficar na porta. Eu brincava, eu não vou ser porteira, mas aí tem que ter curso para ficar, lá não fica de jeito nenhum. Exato, porque às vezes a gente aprende tanta coisa que a gente achava que a gente já sabia, ou rever conceitos que nós tínhamos antes, né? Então, nós temos que deixar a arrogância de lado, sermos um pouco humildes, estarmos abertos ao aprendizado, né? Quem pode ler sobre a perspectiva espiritual ampla? Eu leio. Perspectiva espiritual ampla. Devemos elevar o pensamento, não exigir que eles desçam até nós. Não é verdade? Isso, então, eu trouxe aqui o exemplo, né? Dona Ivone do Amaral Pereira, que elevou o pensamento e conseguiu atingir a espiritualidade maior e trabalhar com ela, né? Quem pode ler sobre a origem experimental? Eu leio. Origem experimental. Ideias espíritas modernas nascem de fenômenos observados, não de imaginação ou dogma. Perfeito. Né? Fenômenos observados, não de imaginação ou dogma. E vamos lembrar que Kardec, que a doutrina espírita, ela chega no mundo onde o catolicismo era a religião oficial do Estado, né? Existia uma simbiose entre Estado religioso e Estado político, né? E existiam os dogmas. O que eram os dogmas? Os dogmas eram verdades incontestáveis. É assim porque é assim. É uma verdade que não se contesta, né? Sobre sobre o olhar daquela doutrina. No entanto, a doutrina espírita prega exatamente o contrário. O quê? Que se questione, que se duvide, que se investigue, né? As ideias nascem de fenômenos observados, não da imaginação ou dogma. Então, a proposta de Kardec é: observem, testem, analisem, não acreditem em tudo que leem. Nada. Exatamente. Raciocine se isso está de acordo com as ideias que Kardec efetivamente nos trouxe aí na base da doutrina espírita, né? E a natureza dos espíritos, né, como nós dissemos, são almas desencarnadas, almas humanas desencarnadas. O que é alma? Qual é o conceito espiritual de alma? É o espírito, junto com o seu perispírito, encarnado num corpo físico. Ai, meu Deus, acho que falei coisa errada. Falou perfeitamente, Rogério. É isso Falei? mesmo. A alma é o espírito encarnado. Tá. Né? Então, quando nós, por exemplo, quando a gente dorme, a gente vai para o plano espiritual, dá para ver isso bem bacana naquele filme, né? Tanto no Nosso Lar 1 quanto no 2, você vê que tem aquela ligação fluídica entre o espírito e o corpo. Então, é isso que diferencia um espírito desencarnado
de um espírito encarnado. O espírito encarnado é uma alma, né? Então, essa é a denominação que Kardec deu ao espírito encarnado, alma. Então, nós somos o quê? Nós somos um espírito encarnado, nós somos alma, né? Somos almas aqui sobre a Terra, porque estamos encarnados, tá? Quem pode ler sobre o perispírito? Eu li. Pode ler, por favor. Perispírito é o invólucro semimaterial que segue com o espírito depois da desencarnação. Perfeito. E a Brenda conclui para nós? Tudo no Espiritismo é resultado da observação, e não de um sistema pré-concebido. Não é? O que Kardec fez? Será que ele observou? Será que ele comparou? Ele só observou, ele só comparou. Né? Ele usou ideias pré-concebidas? Não. Muito embora ele fosse um gênio e tivesse muitas ideias, mas ele não usou essas ideias pré-concebidas. Tá bem? Então... Oswaldo, Oi. Você me permite falar uma coisa? Claro. Quando nós nos desencarnarmos, nós levaremos o nosso perispírito e quando nós nos encontrarmos, por exemplo, com os nossos entes queridos já desencarnados, nós apresentaremos esse perispírito que nós estamos com ele agora, nesse instante. Daí os nossos entes queridos nos reconhecerão e, por sua vez, nós os reconheceremos porque eles estarão com o seu último perispírito. Tá certo ou tá errado? Hã? Depende. Depende do que, Oswaldo? No mundo espiritual, Oswaldo. você Vamos lá. escolhe como você quer ser. Emmanuel escolheu. Da última. Eu vou escolher da última, para poder ver a minha mãe, para poder ver meu pai, para poder ver meus irmãos, para eles poderem me identificar. Eu vou estar com esse espírito de Rogério. Tá, então assim, pode acalmar seu coração, Rogério. É isso mesmo. Tá? Fica tranquilo, que ninguém vai... As pessoas vão te conhecer como Rogério. Você vai ficar lá como Rogério, tranquilamente. Mas com esse perispírito aqui, ó. Com este perispírito. Muito bem. Aí vamos levar você, então, agora lá para o plano espiritual, tá bom? Tá bom. Eu vou transferir você de sala agora, vou colocar você estudando lá no plano espiritual daqui 50 anos. Vamos imaginar você daqui 50 anos estudando no plano espiritual. Lá nessa sala que você estudou, você já estudou há alguns anos ali e tal, já avançou bastante. E aí propuseram para você, falaram, Rogério, vamos dar uma olhadinha ali para trás, nas últimas 10 encarnações ali, tudo. Tá. Vamos lá. Aí você começa a olhar, começa a ver uma, ver outra, ver outra. E você chega numa e fala, nossa, essa encarnação aqui, ela me define demais. Nossa, como eu gostei dessa minha personalidade. Eu acho que eu vou adotar aquela personalidade, aquela forma de ser. Por exemplo, Emmanuel esteve no mundo, na época de Cristo, como Públio Lentulus, depois esteve como escravo, tá? E já esteve no mundo como padre, e hoje, no plano espiritual, do que a gente tem notícia, a forma pela qual ele gosta de se mostrar e de manter é a encarnação do senador. Públio Lentulus. Exatamente, tá? Então, isso acontece, claro que num primeiro momento, a gente vai com o perispírito do jeito que é, e nós vamos nos sintonizar, né, com os locais, com as pessoas que nos conhecem do jeito que a gente é. Mas com o tempo, Rogério,
Isto pode mudar, mas isso depende do quê? Da nossa evolução lá. Então, eu estou falando do Rogério daqui 50 anos, talvez ele queira se mostrar de uma forma diferente do Rogério de hoje. Entendeu? Entendi. Mas Entendi. fique tranquilo, que todo mundo vai te reconhecer no plano espiritual a hora que você chegar lá. Você não vai estar desconhecido, não. Tá bem? bom, Adalto. Obrigado. Eu trouxe algumas questões aqui que nós não vamos ter tempo para debater sobre elas, mas se nós pudermos ler, cada um lê uma delas, para que a gente possa, as respostas estão na página seguinte, mas só para que fique na nossa cabeça o que é que eu gostaria de trazer nessa aula de hoje. Pode começar lendo para nós, Marlise lê um, Rogério outra, Brenda outro. Senador prejudica a manifestação espírita. Ah, não, desculpa, tem antes. Porque a impaciência do observador prejudica a manifestação espírita? Que ligação isso nos Que lição? traz? Hã? Que lição? Ah, é. Que lição isso nos traz para a vida cotidiana, especialmente diante de situações que não controlamos. Isso. Especialmente diante de situação que não controlamos. Perfeito. Por que a impaciência dele prejudica? Né? A impaciência leva ao conhecimento do fenômeno? Não. Não. A gente sabe que não. 2. Lê para nós, Rogério, por favor. Como Allan Kardec diferencia fé antecipada de boa fé? Porque essa distinção é crucial para o estudo sério do espiritismo. Você já viveu situação onde confundiu uma coisa a outra? Legal. Antes de vermos as respostas, que cada um possa responder para si próprio, né, essas perguntas, como uma forma de dizer para si mesmo se entendeu o que a gente debateu na aula de hoje. Juliana, pode ler a 3, por favor? Os espíritos possuem perspectivas amplas que transcende a nossa. Como devemos lidar com divergências entre eles, entre o que eles comunicam e nossas expectativas ou desejos? Isso exige que tipo de postura? Sim. Então, nós precisamos pensar nisso. Que tipo de postura é exigida para que a gente chegue a esse fim, né? E a 4, quem pode ler, por favor? A Brenda. Eu leio. O Espiritismo nasceu de observação experimental, não de crença prévia. Qual a importância desse fato para a credibilidade da doutrina? Isso a torna mais ou menos espiritual? Explique. Bacana. Então, que vocês possam pensar sobre essas perguntas antes de lerem as respostas, tá? Até para que vocês possam se testar, se vocês estão absorvendo o que nós estamos trazendo aqui. Tá? Sejam honestos com vocês, e não tem certo nem errado, mas é mais para que vocês possam se autoavaliarem se compreenderam o que a gente tratou nesse nosso encontro de hoje. Bem? Então, só voltando, eu gosto muito dessa frase aqui, né? Tudo no Espiritismo é resultado da observação, e não de um sistema pré-concebido. Tá? Então, nós vencemos aqui a etapa, né? Que no final nós temos as respostas às 4 perguntas. Tá bem? Alguém quer fazer alguma observação? Ficou alguma pergunta não respondida? Tá tudo certo? Então, tá bem. Então, nós... Ana Carolina, quer fazer algum comentário? Não, tudo ok. Tudo ok? Tá bem. Então, nós podemos fazer a nossa prece de encerramento e agradecer mais essa oportunidade, né, de nos debruçarmos aí sobre essa doutrina que faz com que a gente cresça, evolua cada vez mais.
Quem quer? A Selma pode fazer a prece final para nós, Selma, por gentileza? Posso, sim, posso. Vamos então, nesse momento, imaginar Jesus e vamos agradecer a Ele, que é nosso irmão maior, nosso mestre amado, nosso guia. Agradecer a Deus, nosso Criador, Criador de todo esse universo que nos conhece tão profundamente. E agradecer a espiritualidade que aqui esteve, nossos amigos, nossos mentores, né, bem próximos, e que sempre estão nos incluindo, estão nos ajudando, estão sempre por perto, para que a gente consiga dar sempre um passo adiante. E vamos pedir proteção também para essa semana, amparo diante das dificuldades, sabedoria, para que possamos continuar, né, nessa jornada e galgando degrau por degrau. Que Jesus abençoe a todos hoje e para todos sempre. Graças a Deus, que assim seja. Que assim assim seja. seja. Graças a Deus. Boa Meus noite queridos, a todos. sempre Deus muito abençoe a gostoso. todos. Sempre muito bom, todos vocês. Uma semana abençoada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Graça, você está muito quietinha aí, hein? Tô quietinha não, tô ouvindo. Quero ouvir mais você. Queremos ouvir mais você na próxima